falando, que é uma pauta que já está a nível de Europa e nós estamos ficando para trás no Brasil. Na hora do desastre, a gente vê os políticos andando de helicóptero, fazendo aquele auê todo, é um espetáculo midiático, infelizmente. Vou liberar isso, vou liberar aquela outra. É uma bola de neve e o município nunca mais vai conseguir pagar e vai quebrar os municípios. Olha, governador, o senhor casou com a viúva, mas tem um espólio aí. E não é um espólio pequeno, é um espólio de 14 bilhões de reais. Mas a saúde do Brasil, a questão do piso da enfermagem, ela vai começar a colapsar. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, para você que nos acompanha aqui em O Tempo, em todas as nossas plataformas, eu sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo, aqui em Brasília. E a capital federal recebe, durante toda essa semana aqui, a 25ª Marcha de Prefeitos. Entre os temas tratados são vários, como, por exemplo, a desoneração da folha dos municípios e também questões climáticas, que é um assunto que ganhou mais força após o desastre aí no Rio Grande do Sul. Para falar sobre esse e outros temas que envolvem aí a pauta municipalista, eu recebo hoje aqui o Dr. Marcos Vinícius, que é prefeito de Coronel Fabriciano, presidente da Associação Mineira de Municípios e também vice-presidente da CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios. Bom dia, prefeito. Muito obrigada por ter vindo até a nossa redação aqui em Brasília. Bom dia, Francine. Prazer imenso estar aqui com você. Acho oportuno, né? Essa 25ª edição da Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília e com temas relevantes, temas pontuais que mexem no equilíbrio fiscal do dia a dia dos municípios, assim como você já se adiantou da questão do problema climático que nós estamos vivendo, que é um problema global, não é uma particularidade somente do nosso país e que a gente agora no dia a dia a gente está vendo com essa tragédia que está acontecendo aí com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então vamos começar já com esse assunto, prefeito, porque a CNM também divulgou um estudo que mostrou alguns números e eu vou trazer aqui alguns, como por exemplo que 69% dos municípios nunca receberam verba para a prevenção de eventos climáticos extremos. E daí, desde 2013, a 2023, os prejuízos somados são de quase 639 bilhões de reais, mais de 2.600 óbitos, além também de que dos 9,5 bilhões de reais que seriam para ações de proteção e defesa civil, que foram autorizados pela União, os municípios receberam aí apenas 3 bilhões de reais. E se a gente olha também para Minas Gerais, recentemente o estado passou também por desastres climáticos, como por exemplo de Mariana e Brumadinho. E eu queria saber assim, como que a MM está se organizando também, de certa forma, para oferecer um suporte técnico financeiro também para obras e intervenções necessárias nesse escopo de desastres climáticos. Você bem lembrou dos desastres que a gente teve com as barragens, com as mineradoras, mas nós temos outros problemas também climáticos. Nós tivemos problemas de estiagem no Mucuri há pouco tempo, E o que a gente pode oferecer, e eu vejo como um dos principais gargalos hoje na gestão pública, é a questão da capacitação. Hoje é muito complexo para um município de 5 mil habitantes, e a grande maioria dos municípios de Minas Gerais estão nesse patamar populacional, de ter uma equipe técnica especializada e fazer toda essa parte burocrática de preenchimento. Você bem lembrou no começo da entrevista que o governo ele fala em liberação de recursos financeiros desde que tenha um preenchimento correto na plataforma, do governo federal, que é a plataforma da Defesa Civil Nacional. Então a gente está trabalhando nisso, vamos montar através de consórcios esses municípios pequenos, consorciar eles, para que também às vezes não justifica você ter uma equipe muito robusta de defesa civil num município de 3, 4 mil habitantes, sendo que você pode compartilhar ali entre 10, 15 municípios a mesma estrutura. Então eu vejo isso aí como um ponto positivo, como um avanço, e é o que a gente também a nível de CNM, como você falou, é o que nós estamos trabalhando. Nós vamos lançar agora na marcha, vai ser hoje na parte da tarde, um grande consórcio nacional
nacional de prevenção. E já também para a questão de estudar a questão do crédito carbono, que é uma pauta que já está a nível de Europa e nós estamos ficando para trás no Brasil. Agora, 94% dos municípios, né, de acordo com a CNM, declararam em algum momento justamente essa questão de calamidade, da situação de calamidade. E outro ponto, que esse estudo é bem robusto, tem outro ponto que chamou a atenção, que 22% dos gestores locais consideram os municípios, somente 22% consideram os municípios como preparados, né, para lidar com esse tipo de desastre climático, enfim. Queria saber do senhor o seguinte, para preencher esse gargalo, é somente com verba financeira, que os municípios também alegam que não tem chegado? Como que você avalia isso? Não, eu considero que a prevenção é maior que a verba. Eu acho que a capacitação, você tem uns bons projetos, e aqui também a nível de Brasília, e é uma das pautas que nós estamos fazendo, uma PEC, que é a PEC da autoridade climática, justamente pelo entendimento. Eu vou te dar um exemplo claro, Coronel Fabriciano. Nós fomos, acho que há 2 anos atrás, afetados por uma enchente, teve desmoronamento também. Quase 100 áreas impactadas da cidade. Eu sou privilegiado, minha cidade, porque eu tenho uma boa equipe técnica, uma cidade de 110 mil habitantes, é natural que tenha uma estrutura maior. De todos os projetos que a gente mandou para Brasília, foram quase 100, apenas 7 foram validados pela Defesa Civil Nacional como de importância, e sendo que tinha locais que até hoje está em risco. Então falta também sensibilidade aqui em Brasília de reconhecer e analisar os projetos. Então a autoridade climática, ela é necessária e importante para a gente realmente discutir esse problema. Como melhorar essa interlocução? Com a autoridade instaurada, fundos vão ser alocados a essa estrutura toda, e a gente vai poder sim fazer um planejamento de prevenção, não ficar enxugando gelo. Falo aqui muito bem, na hora do desastre, a gente vê os políticos andando de helicóptero, fazendo aquele auê todo, é um espetáculo midiático, infelizmente. Vou liberar isso, vou liberar aquela outra. Nós temos exemplos claros, é só ir lá em Petrópolis, que aconteceu aquele desmoronamento, aquelas coisas todas. Nós temos exemplos claros do Rio Grande do Sul, que passou pelo desastre em setembro do ano passado, e nem 5% das verbas prometidas que iam ser liberadas, não foi liberado, e em menos de 4 meses, no menos 6 meses, outro desastre, e esse em uma magnitude muito maior, né? Exatamente. Prefeito, agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a desoneração, né, da folha aí dos municípios de até 156 mil habitantes, a gente sabe que a maior parte de Minas é composta justamente por esses municípios, né, menores. E aí eu queria entender assim, a gente sabe que recentemente teve esse acordo, né, entre a equipe econômica do governo federal e o Congresso Nacional, aí na figura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ter a manutenção da desoneração desse ano, né? Ali naquela alíquota de 8%. Só que vai vir ali a reoneração gradual até 2028 para chegar nessa casa de 20%. Essa negociação é agora. É suficiente para os municípios? Eu acho que é um começo. A gente sensibilizou, não foi um trabalho do dia para a noite. A gente sensibilizou a equipe econômica do governo federal, mostrando para eles que os municípios estavam insustentável, aí os 20%, que na verdade não é 20, são 22, são 20 da parte patronal e mais 2 de seguro para o empregado, né? Então os municípios não estavam conseguindo honrar. No momento que a gente reduziu, veio para 8%, os municípios que não estavam pagando 20% já começaram aí a se organizar e começaram a contribuir. Claro que não pode ficar infinitamente esses 8%, e tem um porquê. Algum momento da vida essas pessoas vão se aposentar, e a gente entende que o problema previdenciário ele é gigantesco, então a gente não pode aprofundar mais essa crise. Mas a gente vê também que é possível, tendo em vista que ONGs, associações e até times de futebol
alguns nem pagam nada, não pagam nada. E sendo que esse recurso financeiro não é que o município está economizando para ficar no caixa dele próprio. Isso é recurso que a gente está investindo lá, justamente na cidade, é na saúde, é na educação, é justamente na própria pauta de infraestrutura que os municípios não têm recurso para fazer infraestrutura. Hoje o município, principalmente os de pequeno e médio porte, eles ficam mais ali na saúde, na educação e na folha de pagamento. Então sobra menos de 5% do que ele arrecada para fazer obras de infraestrutura. Então eu acredito que é uma pauta que a gente deve avançar, lembrando que a gente está propondo o escalonamento, seria 8% esse ano, que não está garantido ainda não, o STF tira de pauta por 60 dias, mas após 60 dias começa essa dor de cabeça novamente se a gente não resolver. E para resolver isso, a gente está propondo a PEC 66 com a emenda aglutinativa, que é a emenda aglutinativa número 6, que é do senador Alessandro Vieira. Então, nisso a gente vai tratar essa questão da desoneração, fazendo de forma escalonada 8% esse ano, 10% no ano de 25, 12% no ano de 26, chegaria em 14% no ano de 2027. Você acha que essa alíquota de 22% que o senhor citou tem como? Vocês vão negociar para tentar ser menor ainda? Não, a gente vai tentar chegar nos 14. Eu acho que é um ponto de equilíbrio, tanto para o município como para o governo federal. E tem espaço para essa negociação, pelo menos interlocução com o Congresso? Como que está? Não, a gente tá demonstrando para o governo federal que se a gente chegar em 14, a gente vai resolver um problema de equilíbrio fiscal dos municípios e a gente vai evitar que realmente municípios entrem em bancarrota. E nessa PEC 66, a gente está discutindo outras pautas. Nós estamos discutindo a dívida previdenciária que os municípios devem hoje para a União. Nós estamos discutindo nessa PEC a questão dos precatórios que os municípios também têm a União. Então, a União tem muito mais a ganhar do que perder com a aprovação da PEC 66. Vocês acreditam que depois dessa suspensão aí do Supremo, né, por esses 60 dias, pode ter alguma surpresa ou já tem uma negociação fechada? Não, nós estamos trabalhando. Em primeiro lugar, o Supremo ele não suspende isso sem ter escutado as partes. Então, nós estamos convictos que nós vamos avançar nessa pauta municipalista e que a gente vai chegar nesse ponto de equilíbrio. O impacto da desoneração para a folha dos municípios vai ser de mais ou menos quantos permanecidos? Em Minas Gerais, nós estamos falando em torno de 4 bilhões de reais. Então, é muito recurso financeiro. Perfeito. 1 bilhão ao ano, né? Sim. E o senhor já adiantou sobre essa questão da renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios. O presidente Lula, inclusive, esteve, né, na abertura da marcha, falou sobre isso, que garantiu ali uma renegociação. E ele também citou sobre a questão dos precatórios. Já tem um acordo de fato fechado com o Ministério da Fazenda? Que acordo é esse? Eu tenho esse defeito de adiantar a pauta, mas assim, eu te falo o seguinte, foi tudo bem construído, com números, com dados, mostrando a realidade dos municípios brasileiros, e se a gente não fizer essa negociação, a gente vai realmente quebrar os municípios. Eu te falo o seguinte, um município, isso é um dado real, que eu te digo, que é um município da Bahia que deve 100 milhões de reais para a União. Esse município, ele está pela obrigação de pagar R$1 milhão mais ou menos ao ano para a União. Só que a correção da taxa Selic dos 100 milhões, ele está dando 12 milhões ao ano. Então ele paga 1 milhão, ao invés de baixar para 98 milhões, no outro ano ele tem 112 milhões de reais a dívida. Então é uma bola de neve e o município nunca mais vai conseguir pagar e vai quebrar os municípios. Então a gente está propondo essa nova renegociação. Se a gente fala da renegociação da dívida dos estados com a União, também chegou a hora de tratar de um modo mais amplo? Eu acredito que na hora que começar a tramitar a emenda aglutinativa 66, alguém vai colocar alguma coisa para atender os estados também, porque nós somos muito solidários aí o estado, porque os municípios, queiram ou não queiram, eles estão dentro de uma federação e a gente sabe que a gente tem um intermediário que é o estado, e se o estado está ruim,
o município vai ficar ruim. A gente viu por nosso estado de Minas Gerais, né? Olha a situação que os municípios ficaram em 2018 com uma dívida aí de quase 14 bilhões de reais. Pois é. E assim, prefeito, tem uma coisa, sempre vai chegando ali no final do ano, a gente fala até da dificuldade das prefeituras de pagarem ali 13º, folha de pagamento. A gente sabe que é uma pauta, digamos que constante. Ao mesmo tempo, vem sempre surgindo novas coisas também. Essa conta, como que vai fazer para essa conta um dia finalmente fechar ali no azul para as prefeituras? Porque sempre falam dessa volta, é sempre uma alegação de que o Estado e a União estão cobrando muito, né? E ao mesmo tempo os recursos não chegam. Tem como equacionar isso? Não, mas não é, parece que é um chororô de município, né? Mas não é por aí. O que a gente tem que entender é que tudo que é arrecadado e é arrecadado nos municípios, não é em Brasília que arrecada os recursos, apenas 1/5 retorna para os municípios. E os municípios que têm que executar, bem dizer, quase todos os serviços. Então, realmente, a conta não fecha. Mas isso a gente já começou a resolver em 2022 com a aprovação da PEC 128, que não se pode criar nenhuma despesa para o município se não arranjar uma forma de custeio, de receita. Então, a gente já começa daqui para frente a equalizar para não ter novas dívidas. Vocês lembram aí, nada contra nenhum tipo de piso. Foi aprovado o piso da enfermagem, mas num primeiro momento queria passar essa obrigação para o município. Mas espera aí, vocês criaram lá em Brasília e quer mais que o município vem com essa coisa. Aí acharam uma fonte de receita e que é um dos motivos que está levando aí a saúde, as pessoas não estão percebendo, mas a saúde do Brasil, a questão do piso da enfermagem, ela vai começar a colapsar, porque os investimentos na saúde, ela vai se perder ao longo do tempo, porque vai ficar tudo comprometido com folha de pagamento. Até colocado aqui justamente da PEC da enfermagem, né, que é esse piso de 4.750, hoje para as prefeituras não tem que procurar realmente uma outra fonte de recursos. Hoje a União manda parte desse recurso, ela deveria mandar 100%, porque foi ela que criou, e nós já estamos discutindo isso no judiciário, porque ainda sobrou para o município a parte patronal da folha. Quem está pagando hoje a parte patronal e todas as despesas, todos os encargos são os municípios. E a gente está discutindo isso aí porque não está de acordo a PEC 128, porque quem criou a despesa foi a União, não foi os municípios. Agora tá falando de tributos e tudo isso, a gente teve a reforma tributária aprovada, né, no ano passado, e agora se discute a regulamentação. Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que inclusive esteve na marcha também, né, ele anunciou a criação de 2 grupos de trabalho para tratar sobre esse tema. Já tem algum acordo, algum tipo de negociação fechada com os municípios? Quais que são as pautas dos municípios em relação a essa regulamentação da reforma tributária? Na verdade, não existe um acordo, existe uma mobilização mesmo dos municípios e a gente já está bem atento. Nós já temos os nossos grupos de trabalho, porque agora tem um imposto que ele se juntou, que é o ISS com o ICMS, e é nosso imposto. Então a gente tem que fiscalizar ele. Então os municípios estão bem atentos a isso e nós estamos participando de todos esses grupos, porque a gente sabe, apesar da reforma ela ser concluída, por incrível que pareça, em 100 anos, não é uma coisa do dia para a noite, mas a partir de 2027 já começa a impactar no dia a dia lá na prefeitura. E agora, como a gente tem que fazer um rastreamento da cadeia produtiva, e eu venho alertando todos os municípios que hoje são os grandes contribuintes de ICMS, que agora a tributação não vai ser mais na origem, e sim no destino, e tem um efeito cascada ao longo desse destino. Então a gente está bem preparado, não é uma coisa fácil, é uma coisa bem complexa, mas nós, Confederação Nacional dos Municípios e Associação Mineira de Municípios, nós estamos fazendo o grupo, nós estamos bem atentos a toda essa pauta, realmente corretos e que possam contribuir para a pauta nacional. Então, quando a gente apresenta uma lei, uma PEC, os olhares dos parlamentares,
eles veem que, isso eles estão apresentando é porque é uma coisa séria. Então, pouco se muda dos nossos projetos de lei. Então, a gente fica feliz com todo esse respeito e a gente fica feliz por ter avançado. Você mesmo disse, o pronunciamento do presidente da República, ele vai de encontro àquilo da necessidade que a gente tira da marcha. Você viu que o primeiro acordo que ele fez, que ele assinou, foi a questão da desburocratização dos convênios do município para a Caixa Econômica Federal até R$2 milhões. Entendeu? Que isso é um gargalo hoje dos municípios com a Caixa Econômica Federal. Então, isso já vai ajudar muito ao quê? Ao dinheiro circular aonde que ele tem que circular, que é lá na cidade. Outra, ele já adiantou a PEC 66. Ele adiantou que ele é a favor do precatório, ele adiantou que ele é a favor da questão da dívida, ele é a favor da reforma que foi feita da Previdência também valer para os municípios, que eu acho que isso aí é importante demais, porque hoje para o município que tem instituto próprio, para ele aprovar a reforma previdenciária dele, ele precisa da Câmara de Vereadores, e nem sempre tem uma harmonia lá na Câmara de Vereadores, principalmente em ano eleitoral, né? Então eu acho assim que a gente avança muito com a marcha dos prefeitos. Agora, o governador de Minas, Romeu Zema, também estava presente. Como que está a interlocução aí da MM com o governador do estado? Olha, nós temos uma interlocução maravilhosa. Eu acho que o governador, ele tem o respeito de todos os municípios mineiros, até porque ele que honrou a dívida deixada pelo outro governador. O governador, ele chega na primeira semana que ele tomou posse, nós chamamos ele na MM e mostramos, olha, governador, o senhor casou com a viúva, mas tem um espólio aí, e não é um espólio pequeno, é um espólio de 14 bilhões de reais. Nesse acordo de 14 bilhões de reais, o governador já pagou para os municípios quase 11 bilhões de reais. Agora, inclusive, adiantou aí as parcelas da saúde. Eu acredito que no ritmo que ele está, ele deve quitar essa dívida de 14 bilhões de reais até o ano que vem. Agora a gente está chegando ao fim da conversa, mas eu também não queria deixar de tratar sobre o congresso da AMM que vai acontecer no próximo mês, né? Inclusive que é o 39º congresso. Qual que vai ser o foco, tendo em vista também que esse ano é ano de eleições municipais, então deve ter uma troca aí, né? Para o próximo ano aí até dos membros da AMM. Com certeza, dia 4 e 5, no Expo Minas, a gente está fazendo o nosso 39º congresso. Como você bem adiantou, o foco é encerramento de gestão, de mandato e as condutas vedadas, que pode, não pode realmente fazer no ano eleitoral. Porque ele é muito importante, indiferente que a pessoa está indo para uma reeleição ou para uma sucessão, o mandato ele acaba dia 31 de dezembro e as contas têm que estar fechadas. Então a gente tem uma preocupação muito grande quanto a isso, porque vocês saem da prefeitura, mas a prefeitura não sai de você no mínimo uns 10, 12 anos, porque pode vir algum questionamento de órgão de controle, essas coisas todas, e se você não tiver ter deixado tudo certinho, você pode ter problemas no futuro. Perfeito. Prefeito, muito obrigada por ter vindo até a nossa redação aqui, conversado com a gente. Eu que agradeço a você, Francine, ao Café com Política e a toda a equipe de jornalismo do Tempo. Bom, e mais detalhes dessa entrevista e também toda a cobertura aqui de Brasília você pode conferir em otempo.com.br e também em todas as nossas plataformas. Até mais.